É... Desculpa, não tinha que ter feito nada. Pronto. Então, eu queria agradecer o convite do Samito, do João, agradecer a atenção também de vocês nessa noite quente. E o que foi proposto para eu falar hoje foi infecções em receptores de transplante renal, o que é um tema bastante amplo, né? Porém, acho que é interessante discutir alguns aspectos gerais, né? Porque, ao mesmo tempo que houve, sem dúvida, só vou abaixar aqui, houve um aumento na sobrevida desses pacientes, uma maior taxa de sucesso dos transplantes de órgãos sólidos, houve uma redução nas infecções, na ocorrência de infecções nesses pacientes, principalmente nas últimas décadas. Agora, é interessante ressaltar que, embora as taxas de sucesso tenham sido cada vez maiores, e o transplante renal é um bom exemplo, ainda há uma participação significativa das complicações infecciosas nos piores desfechos desses pacientes, especialmente no primeiro ano. Vocês veem aqui, em torno de 1/4 dos pacientes evoluem para óbito em decorrência de infecções. Por outro lado, mesmo nos pacientes que têm uma maior sobrevida, as infecções continuam tendo uma parcela significativa, em torno aí de pelo menos 10% nos transplantados renais, como causa de óbito a longo prazo. Então, isso para valorizar, ou pelo menos ressaltar para vocês, a importância de uma visão mais geral sobre as infecções no transplante de órgãos sólidos. A ocorrência da infecção no receptor, ela está associada a 2 fatores mais importantes: as exposições epidemiológicas às quais esse receptor está sujeito, e numa fase mais inicial também as exposições epidemiológicas desse doador. E talvez o que seja um pouco menos objetivo seja isso, o estado de imunossupressão desse receptor, ou net state dessa imunossupressão. É claro que a imunossupressão, de uma forma geral, vai atuar em vários mecanismos da resposta imune inata e adaptativa. Alguns mecanismos ou algumas drogas vão levar por exemplo, a timoglobulina, a depressão de linfócitos, especialmente linfócitos T, e com isso é esperado a reativação de infecções por vírus latentes. A depressão de linfócitos B pode levar à infecção por bactérias encapsuladas, corticoides em altas doses, infecções por fungos, especialmente pneumociste, aspergilos. Então, há, sem dúvida, alguma relação em relação essa relação alguns tipos de infecção relacionadas a alguns imunossupressores. Mas não é muito fácil para nós, de uma forma mais objetiva, não há um ensaio imune que nos permita dizer exatamente qual é o status de imunossupressão desse indivíduo e o risco infeccioso. Então, o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, diante de um paciente HIV, quando a gente conta a história clínica desse paciente, que inicialmente nos é informado CD4, CD8 desse paciente, carga viral, tempo de doença, já se faz claro para nós o grau de imunossupressão desse paciente e quais riscos infecciosos aos quais ele está predisposto ou exposto. E no transplante de órgãos sólidos, há essa carência, nós não temos exatamente um marcador que nos permita dizer quão imunossuprimido a quais riscos ele está exposto.
Então, é um conjunto de fatores, esse estado da imunossupressão. Então, depende, sem dúvida, da terapia imunossupressora, na qual o tipo de, quais são os imunossupressores que esse paciente faz uso, a sequência temporal, a intensidade aqui em termos de doses, níveis séricos, o tipo de transplante, o tempo pós-transplante, como nós vamos ver mais adiante, a ocorrência ou não de rejeição, se há condições metabólicas também que tenham algum papel na alteração dessa imunidade, especialmente a idade, a presença de diabetes, a ocorrência de infecções virais por si só, e um bom exemplo é o citomegalovírus, levando a uma maior imunossupressão e, com isso, risco da ocorrência de infecções bacterianas e oportunistas, a reativação do vírus C também levando a maior risco de infecções oportunistas, e alguns outros fatores, por exemplo, a associação com algum tratamento quimioterápico, uso de antimicrobianos, e aí o papel do microbioma também na disfunção imune, integridade da barreira cutâneo-mucosa, a presença de linfopenia, hipogama-globulinemia, o nível de C3, complicações técnicas e outras alterações imunes que possam estar associadas, especialmente à presença de doenças autoimunes. Então, é esse conjunto de fatores. Por outro lado, a terapia imunossupressora utilizada no transplante, ela nos permite pensar na forma, a sequência dela e as doses, nos permite ter alguma previsibilidade em relação à ocorrência de infecções no pós-transplante. É claro que isso está sujeito a mudanças à medida que a terapia imunossupressora é alterada, o nível sérico das drogas tem alterações, ou mesmo a ocorrência de infecções, como eu já falei, até infecções virais, levando a um maior risco de algumas outras infecções. Numa fase mais precoce, eu acho que isso não é muito novo para vocês, mas numa fase mais precoce, que seria até o primeiro mês, as infecções hospitalares e as complicações cirúrgicas são as complicações mais frequentes nesse período, assim como as infecções relacionadas ou transmitidas pelo doador. Após o primeiro mês e até o sexto mês, no máximo um ano, aqui sim, os efeitos da imunossupressão se fazem presente e há um maior risco de infecções oportunistas e a reativação de vírus latentes. Acima dos 6 meses, um ano, esse paciente tem um status de imunossupressão ou em relação à sua imunossupressão basal, que vai predispor principalmente a infecções adquiridas na comunidade ou infecções relacionadas a exposições epidemiológicas. Aí cabe viagens, exposições relacionadas a hábitos de vida, ao trabalho, ou exposições mesmo prévias que esse paciente teve durante a sua vida antes do transplante. E sem dúvida, há em cada um desses períodos vários fatores de risco. Claro que nas infecções precoces, sem dúvida, o próprio procedimento cirúrgico, no caso do transplante renal, que é uma cirurgia limpa contaminada, que já é associado a um risco infeccioso um pouco maior do que uma cirurgia limpa, o uso de sonda vesical, também levando a maior ocorrência de infecções do trato urinário e bacteriúria no pós-transplante, uso de duplo J, presença de fístulas, linfocele, ou mesmo o regime de imunossupressão, muitas vezes num paciente
hipersensibilizado, um regime de imunossupressão um pouco mais intenso, pode ter algum papel nessas infecções precoces. E fatores que são relacionados ao receptor, que eu já citei anteriormente, que vão permear toda essa linha do tempo, tanto nessas infecções mais precoces, quanto nas infecções mais tardias. E, claro, que nas infecções, como eu falei para vocês, a partir do primeiro mês ao sexto mês, exposições epidemiológicas têm importância, mas nessa fase inicial, a presença de rejeição, disfunção do enxerto, se esse é um doador falecido, um critério expandido, ou um doador vivo, tudo isso tem um papel na imunossupressão e, consequentemente, no risco infeccioso. Então, só exemplificando novamente aquele status de imunossupressão, de uma outra forma, correlacionando, então, com essa linha do tempo em relação às infecções. Então, nesse período inicial, basicamente, nós temos algumas situações que são mais frequentes. E aqui é uma descrição da literatura de uma transmissão a partir do doador. E aqui, uma doadora aqui de 56 anos, admitida por HSA, que acabou tendo uma morte cerebral no 7º dia de internação, e a receptora do rim esquerdo evoluiu com febre, calafrios no 26º PO. Tinha um pseudoaneurisma na anastomose arterial, foi submetida a enxertectomia, hemocultura e urocultura com licório. A receptora, ou a irmã do rim, a receptora do rim direito, evoluiu também com discreta uma dor abdominal, um aumento de creatinina no 7º pós-operatório, e no 13º pós-operatório, uma hemocultura com E. coli e um abscesso perienxerto. Foi para uma laparotomia exploradora após uma semana e enxertectomia, evoluindo depois com uma infecção de sítio cirúrgico também pela mesma bactéria. Retrospectivamente, avaliando essa doadora, ela, 5 dias antes da captação, então com 48 horas de internação, ela evoluiu com febre. 4 dias antes da captação, foi prescrito ciprofloxacina para uma infecção do trato urinário e depois trocada em 24 horas para levofloxacina. E a repetição da urocultura 2 dias antes da captação. Então, assim, aqui mostrando a urocultura inicial, a sensibilidade a quinolonas e essa urocultura colhida 2 dias antes da captação, mostrando uma resistência à levofloxacina. Então, só mostrando para vocês, aqui a urocultura colhida no momento da captação, que mostrava também resistência à quinolona que havia sido prescrita. Então, essa, embora seja uma situação bastante catastrófica, que pode levar a uma morte e mortalidade importante, felizmente, essas transmissões inesperadas, ela acontece numa proporção pequena de receptores, né? E, sem dúvida, é claro, com maior risco com doador falecido. Doador vivo, a gente tem um maior tempo para investigação epidemiológica e mesmo sorológica desse doador. Aqui, só para mostrar, no banco de dados americano de transplante de órgãos sólidos, a ocorrência de possível transmissão, ela é compulsória. Então, isso a partir, acho que, dos últimos 4 ou 5 anos. E aqui só mostrando para vocês o total de notificações ocorridas nesse período. E aqui, mostrando, em relação a receptores de rim e pâncreas, 146 possíveis transmissões ou comprovadas ou prováveis aconteceram em 318 receptores. Isso aqui a gente está falando tanto de neoplasias quanto de bactérias, vírus, fungos, micobactérias, né? Então,
A nossa preocupação hoje, especialmente num cenário de multiresistência, é que se estima que há uma porcentagem de doadores que não é desprezível, que vai estar apresentando bacteremia no momento da doação, da captação, melhor dizendo. E esse doador bacterêmico, em função do menor oferta que nós temos comparado ao número de possíveis receptores, ele não pode ser simplesmente descartado. Então, sem dúvida, hoje o que nós fazemos é uma avaliação do agente etiológico, da sensibilidade dos antibióticos, se esse doador já vem sendo tratado com uma terapia antimicrobiana adequada. A partir disso, se propõe mudanças na profilaxia ou início de tratamento já no pós-operatório imediato e tratamento desse receptor por 7 a 14 dias. Isso eu estou falando de uma infecção microbiologicamente documentada. Na maioria dos doadores, esse paciente ele apresenta febre durante a internação, é utilizado um antimicrobiano e muitas vezes as culturas ou não foram colhidas ou são negativas. Então, a importância também hoje da coleta de hemoculturas e urocultura no momento da captação. E o tratamento desse receptor o mais breve possível no pós-operatório. Então, isso que eu falei para vocês, essa é a situação mais frequente. É uma infecção que vem sendo tratada e não microbiologicamente documentada. Então, uma outra questão importante é uma comunicação eficaz dos centros de captação das óculos com os centros transplantadores, para que a gente trate o mais precocemente possível esse receptor. Então, quando eu vou pensar numa possível transmissão a partir do doador, especialmente se esse receptor tem uma evolução inesperada no pós-operatório, então, um quadro de alteração do estado mental, uma febre sem uma causa definida, sepse, hepatite, uma infecção fúngico-bacteriana muito precoce, receptores do mesmo órgão e que desenvolvem a mesma infecção, ou uma infecção atípica para um pós-transplante recente. Então, essas são as situações nas quais eu vou pensar numa possível transmissão a partir do doador. Mudando um pouco de assunto, mas dentro dessas infecções precoces que acontecem dentro do primeiro mês, a infecção do sítio cirúrgico, ela, dentro da literatura, ela tem uma incidência bastante variável no transplante renal, que pode ir de 3% até 11%, e em pâncreas, numa maior proporção. Alguns fatores de risco são descritos na literatura para a infecção do sítio cirúrgico no transplante renal, diabetes, obesidade, reoperação, a presença de glomerulonefrites, DGF, infecção no doador também predispondo à infecção do sítio cirúrgico e a imunossupressão. Mas é bem verdade que poucos fatores aqui que nós podemos corrigir. Alguns fatores são difíceis de serem corrigidos e, por isso, esse paciente, a gente já vai supor que ele tenha um maior risco de infecção do sítio cirúrgico. E no transplante de pâncreas ou rim-pâncreas, também alguns fatores relacionados à cirurgia, alguns fatores relacionados ao doador, né? E acho que isso daqui é algo que a gente costuma fazer essa busca durante o primeiro mês, e é uma infecção que acontece precocemente. A infecção do trato urinário, por outro lado, ela vai estar presente tanto nessa fase mais precoce, quanto mais tardiamente. Então, se estima que mais ou menos 50% dos pacientes vai ter o diagnóstico de infecção do trato urinário dentro dos 3 primeiros anos pós-transplante de rim. Agora, a grande questão é que, inicialmente, nesse pós-transplante mais precoce, a bacteriúria assintomática, ela é muito frequente.
E o grande risco da bacteriúria assintomática é que a gente tenha uma hipossintomática, e isso acarrete um aumento do risco de perda, disfunção e perda do enxerto. Se estima que 27% dos pacientes têm bacteriúria assintomática no primeiro ano pós-transplante, sendo que a ocorrência é maior entre o primeiro e o terceiro mês. E os estudos nos quais os serviços fazem ou faziam coleta de urocultura de forma sistemática, demonstrou que nos primeiros 3 anos, como eu falei para vocês, pelo menos 50% desses pacientes vai apresentar bacteriúria. E, como eu falei, sempre há dúvida, e principalmente nesse pós-transplante mais precoce, é que pode haver uma evolução para uma hipossintomática, e especialmente uma pielonefrite assintomática, sendo detectada a partir de uma bacteriúria assintomática. Então, essa é sempre uma dúvida na literatura. Como tratar a bacteriúria assintomática no pós-transplante? Então, esse estudo publicado mais recentemente, que é um estudo clínico randomizado, com vários centros na França e na Bélgica, eles consideraram como critério de inclusão pacientes adultos, até acima de 2 meses no pós-transplante, sem catéter. E eles randomizaram em 2 grupos. Um grupo que foi tratado com antibiótico por 10 dias e um grupo que não foi tratado. O grande problema nesse estudo, e que não nos ajuda muito nessa resposta que a gente gostaria de ter em relação a tratamento de bacteriúria assintomática, é que ele inclui já os pacientes com mais de 2 meses pós-transplante, e apenas esses pacientes estavam nos primeiros 6 meses pós-transplante. Então, mais de quase 90% dos pacientes tinham mais de 6 meses de pós-transplante. O que ele observou, acompanhando esse paciente por 12 meses, por 1 ano, é que não houve diferença estatisticamente significativa entre os pacientes que foram tratados e os pacientes que não foram tratados. Isso aqui fica bem claro em relação à incidência cumulativa de infecção do trato urinário sintomática no decorrer do tempo. Então, essa é uma dúvida que outros autores já tentaram também buscar a resposta. Tratar ou não receptores de transplante renal com bacteriúria sintomática. Então, estudos mais antigos, aqui um estudo retrospectivo, esses estudos aqui, estudos mais recentes, e aquele inclui esse estudo que foi publicado em 2021, os dados preliminares, não mostrou impacto no tratamento da bacteriúria assintomática no desfecho desses pacientes. Qual é o problema? Muitos desses estudos com um N menos importante, a maioria deles, o tratamento, pelo menos após o primeiro ou segundo mês pós-transplante. Então, acho que a ideia, o que traz de importante esses estudos, é que não coletar a urocultura sistematicamente após os 2 meses do pós-transplante. As evidências são insuficientes para recomendar ou não esse screening dentro do primeiro mês. O que significa? Entre o primeiro e o segundo mês, pode ser feito esse screening e a bacteriúria sintomática ser tratada, porque há poucas evidências na literatura mostrando que essa prática é ou não benéfica para os pacientes. Então, a ideia é considerar que pode ser uma pielonefrite assintomática se a bacteriúria for persistente e houver aumento de creatinina sem outra causa definida. Então, basicamente, isso em relação à bacteriúria assintomática. Então, se a infecção do trato urinário é a infecção mais frequente que determina a busca desses pacientes, os serviços de saúde e internação,
Por outro lado, a insuficiência respiratória aguda, ela é uma causa importante de admissão desses pacientes em terapia intensiva. E a pneumonia, ela é uma ocorrência um pouco mais tardia, mais de um ano, ou às vezes mais após os 6 meses pós-transplante, mas é uma ocorrência bastante frequente. Por isso, eu resolvi arbitrariamente discutir alguns aspectos da pneumonia no receptor do transplante renal. Queria chamar a atenção de vocês que, sem dúvida, nessa fase entre os primeiros 6 meses pós-transplante, no transplante renal, nós podemos ter pneumonias por agentes oportunistas, então, aqui entra micobactérias, aqui entram o pneumociste, e é por isso que ele é alvo de profilaxia, de uma estratégia preventiva nesse período, mas a estrongiloidíase, a toxoplasmose, que pode acometer o pulmão, micoses endêmicas, que podem aparecer nessa fase ou mais tardiamente. E agora, vocês estão tendo essa experiência com a pandemia de coronavírus, que os agentes virais, eles vão poder estar presentes em toda essa linha do tempo. Precocemente, às vezes esse paciente, durante a internação, um familiar ou um profissional de saúde vem trabalhar adoecido e transmite uma infecção respiratória viral para esse paciente. Depois do primeiro mês, na comunidade, ele pode adquirir, e essas infecções respiratórias virais, hoje a gente tem tido uma experiência grande com essa pandemia, mas pode ser influenza, podem ser vírus causadores do resfriado comum, mas causando pneumonia nesses pacientes. Então, os vírus respiratórios, eles vão permear toda essa linha do tempo do paciente no pós-transplante. Então, para animar um pouco, o caso clínico, é um paciente de 51 anos, sexo feminino, natural e procedente de São Paulo, tinha uma doença renal crônica de etiologia indeterminada, foi submetido a um transplante renal doador falecido e evoluiu com uma complicação cirúrgica no quarto pós-operatório, submetido a uma colectomia por uma necrose transmural do septo com foco de perfuração. Fez uma rejeição aguda celular e imunoral, pulsou por 3 dias e fez plasmaférese. No 45º PO, uma internação prolongada, ela apresentou dispneia, um escarro hemoptoico e uma dor torácica à direita ventilatório dependente. E aqui, esse era o raio-x de tórax dessa paciente, mostrando essa área de consolidação no lobo inferior direito. E aqui, as imagens da tomografia. Então, inicialmente, essa paciente foi tratada com uma possível pneumonia hospitalar e foi pedido, então, solicitada a pesquisa de antígeno urinário para legionela, e era uma pneumonia, então, por legionela. Então, é importante lembrar que esse é o paciente de maior risco para legionelose, que é uma doença que foi descrita na década de 70, nesse surto entre legionários numa convenção nos Estados Unidos. Esse bacilo gram-negativo é um bacilo gram-negativo fastidioso, de crescimento bastante lento, mas que gosta de temperaturas elevadas, só cresce num meio específico, enriquecido com carvão, e existe mais de 60 espécies de legionela, sendo que a pneumófila é a que causa mais frequentemente doença no homem. E a legionelose, ela é mais comum nos primeiros 3 meses pós-transplante, mas pode acontecer em qualquer período pós-transplante. E hoje é muito claro que, inicialmente, nós imputávamos o sistema de ar condicionado como o principal reservatório da legionela, e hoje é claro que é o sistema hidráulico. Essa bactéria gosta de temperaturas elevadas, faz biofilme no sistema hidráulico, e durante o banho, a escovação de dentes, a aerosolização desse bacilo acaba
proporcionando a aspiração desses aerossóis e causando, então, a doença. E a doença pode ser uma doença flu-like, que é a febre de Pontiac, e a pneumonia. Importante que ele tenha um período de incubação de 2 a 10 dias antes do início dos sintomas. Essa aqui já foi uma pneumonia considerada atípica e hoje a gente sabe que ela pode ter achados radiológicos muito variáveis. A gente viu nessa paciente uma condensação, pode ter vítreo fosco, pode até, inclusive, ter cavitações. Em termos de diagnóstico, é um diagnóstico barato, com bastante sensibilidade, que em relação aos sorogrupos 1 e 2 da Legionella pneumófila, é o teste urinário do antígeno, que é um teste rápido e de baixo custo. E hoje nós temos disponíveis também o PCR para Legionella em alguns laboratórios. Tratamento com quinolona ou macrolídeo, aqui por 5 a 7 dias, ou 7 a 10 dias com fluorquinolonas. Uma outra agente de pneumonia em pacientes transplantados, especialmente em transplante de órgãos sólidos, é a anocardiose. É uma incidência variável, mas esse é um grupo de bastante risco, em função da supressão de linfócitos T, que acontece tanto no transplante de órgãos sólidos, mas também no paciente HIV e em paciente que usa corticoide em altas doses, também tem maior risco de nocardiose. E inibidores de calcineurina em níveis um pouco mais elevados é considerado um fator de risco, infecção por CMV, a idade avançada, e há, sem dúvida, também localizações geográficas que predispõem a ocorrência de nocardia por determinadas espécies, né? O mais frequente é o acometimento pulmonar, a partir da aspiração da bactéria que é presente no ambiente. E os aspectos radiológicos são os mais variados, então, nódulos, opacidades em vidro fosco e até mesmo cavitações, confundindo muitas vezes esses quadros com um quadro de tuberculose. Acometimento cutâneo, nódulos cutâneos, então, aqui mostrando para vocês um caso da literatura, inicialmente essa paciente tratada como uma micobacteriose cutânea, uma tuberculose cutânea, e sem melhora das lesões, lembrando que essa bactéria é um bacilo álcool ácido resistente, e só que com uma morfologia diferente e que com crescimento que é um pouco melhor no agar-sangue, diferente das micobactérias. Aqui mostrando também o acometimento que pode acontecer tanto pulmonar, mas também cerebral, né? Então, essas são manifestações clínicas que podem acontecer na nocardiose. E eu queria chamar a atenção de vocês que hoje, especialmente com algumas sequenciamento, ou mesmo o uso do mal de Toff, é muito importante saber a espécie da nocárdia. Por quê? A partir da espécie, nós sabemos que há uma variabilidade em relação ao perfil de sensibilidade aos diferentes antimicrobianos que nós habitualmente usamos de forma empírica para o tratamento da nocárdia. Então, Bactrim, carbapenêmicos, aminoglicosídeos. Então, é muito importante hoje saber a espécie dessa nocárdia. Aqui também, para exemplificar, um caso que foi de alguns anos atrás na enfermaria, um paciente jovem, num pós-transplante tardio, há 8 anos, com uma queixa basicamente de astenia, náuseas, vômitos, uma tosse que era inicialmente seca, depois produtiva, e uma perda ponderal significativa. Paciente também diabético, que evoluiu com também descontroles glicêmicos importantes. E aqui mostrando para vocês várias cavitações. Então, quando ele foi admitido, a nossa principal hipótese era uma tuberculose pulmonar. E teve um crescimento no lavado broncoalveolar de uma nocárdia.
Nocardia beijingensis. Aqui só para mostrar para vocês o perfil de sensibilidade que nós obtivemos, né, a partir do envio dessa amostra pelo Hospital do Rim para o Laboratório Fleury, e a importância, principalmente em casos mais graves, do perfil de sensibilidade, para que a gente possa adequar a terapia empírica de acordo com esse perfil de sensibilidade. Isso é uma coisa importante. No nosso meio, também não dá para deixar de pensar no estrondiloides como causa de pneumonia nesses pacientes transplantados. Então, lembrar que ele tem uma incidência bastante elevada em países da América Latina, especialmente na forma intestinal crônica. O transplante de órgãos sólidos é fator de risco para a síndrome de hiperinfecção, e que ocorre principalmente nos primeiros 3 meses pós-transplante. Então, lembrar que esse paciente no pós-transplante, ele é habitualmente tratado para estrongiloidíase de forma empírica, mas que esse paciente ele volta para a comunidade e pode ter uma reinfestação. Então, isso é muito importante. Ele pode ter, nessa reinfestação, uma infecção aguda, uma intestinal crônica, mas ele pode evoluir a síndrome de hiperinfecção ou estrongiloidíase disseminada, que são quadros mais graves. Na síndrome de hiperinfecção, basicamente, é isso que nós vamos ver. Um paciente que vai evoluir com, muitas vezes, precedendo o quadro respiratório com o quadro gastrointestinal. Então, esse é o caso clínico exatamente de um paciente transplante renal, doador falecido, 2 meses pós-transplante, que chegou inicialmente no serviço com um quadro de vômitos, epigastralgia, uma distensão abdominal importante e queda do estado geral. No 5º dia de internação, evoluiu com insuficiência respiratória e uma piora radiológica. E, no lavado broncoalveolar, a larva de estrongiloides tricolares. Então, lembrar que esse é um agente de pneumonia nesses pacientes. E a estrongiloidíase disseminada, ela se caracteriza quando nós encontramos esse parasita em algum órgão ou sistema que não faz parte desse ciclo habitual do parasita. Então, aqui, no caso da literatura, então, uma paciente também transplantada renal há 3 meses, com dor abdominal, insuficiência respiratória, lesões de pele nas quais foram encontradas o parasita, então, uma estrongiloidíase disseminada. Quando suspeitar? Então, quadro gastrointestinal sem etiologia definida, evoluindo, então, para uma insuficiência respiratória aguda. Nos quadros de pneumonia, o quadro respiratório agudo tem uma etiologia definida. Então, e pensar principalmente quando houver ou numa fase mais precoce ou quando houver aumento da imunossupressão. Então, droga de escolha é a ivermectina, lembrar que principalmente nesses quadros mais graves, às vezes o paciente evolui com quadro de ilho e a ivermectina é uma droga bioral, então pode ser utilizada nesses quadros mais graves a formulação subcutânea, que é de uso veterinário, então é uma possibilidade, e a via retal. Criptococcus também é um outro agente que acomete o sistema nervoso central e o pulmão. Então, só lembrando que é uma das infecções fúngicas invasivas mais frequentes em transplante de órgãos sólidos, sendo muito mais comum no transplante renal. Aqui só mostrando que pode ser associado a uma letalidade significativa, a disfunção do enxerto. Isso aqui é uma casuística do Hospital do Rim, uma tese de mestrado de um colega da disciplina, o Vinícius Pôncio. Ela mais frequentemente acontece mais tardiamente após o primeiro pós-transplante, em geral por reativação de uma infecção latente, então, por inalação desses propágulos fúngicos que ficam alojados no pulmão e que sofrem uma reativação num momento de maior imunossupressão.
A idade avançada, diabetes, e aqui é um estudo mais populacional, por isso aqui também aparece até a fonte pagadora, ou de onde esse paciente vem para o sistema de saúde americano, transplante de pulmão. E o paciente que faz uso de inibidor de calcineurina tem menor risco de infecção disseminada. E, de novo, a criptococose pulmonar, a imagem mais típica são as imagens nodulares mais periféricas, às vezes justapleurais. Mas lembrar que pode aparecer vidro fosco, outras imagens associadas. Não só mostrando aqui a terapia, que em geral é com a anfotericina, complexo lipídico ou formulação lipossomal, e a terapia de consolidação com fluconazol. Nos quadros mais graves, com comprometimento do sistema nervoso central, associado à 5-fluorcitosina. Então, só para agora finalizar com vocês, eu acho que é importante pensar na abordagem desse receptor de transplante de órgãos sólidos, no caso aqui, a nossa discussão transplante renal, com infecção pulmonar. Então, o que é muito importante nessa avaliação inicial, a história clínica de hospitalização, então, para se pensar se pode ser uma aquisição hospitalar ou comunitária, a duração dos sintomas, se é um curso mais agudo ou mais prolongado, exposições, antecedentes epidemiológicos, então, especialmente aquele paciente que resolveu mudar de profissão e hoje trabalha com reforma, está tendo uma reforma em casa, contato com animais, imunizações, comorbidades, a imunossupressão atual, no sentido de avaliar o status imune atual desse paciente, episódios de rejeição, uso de profilaxia, se teve infecção ou doença recente por CMV, a avaliação laboratorial, que sem dúvida nos vai ajudar também a estabelecer a gravidade dessa apresentação. E, a partir disso, estabelecer, a partir do status imune desse paciente, a apresentação clínica, se existe um baixo ou moderado risco para agentes oportunistas, ou se essa apresentação é leve, moderada ou grave. O que é importante nisso, né, que eu queria mostrar para vocês? Se baixo o risco para infecções oportunistas, na idade a gente vai pensar se isso pode ser uma pneumonia hospitalar ou adquirida na comunidade, ou se há alguma exposição epidemiológica muito importante que nos leve a pensar num patógeno específico. Se há um risco maior para agentes oportunistas, então isso tem a ver com todos aqueles fatores que nós descrevemos inicialmente na aula, é muito importante pensar em expandir essa avaliação laboratorial. E aqui eu queria mostrar para vocês o que eu acho importante, é que vários desses exames são exames não invasivos. Então, a coleta de hemoculturas, não que haja um aumento da positividade em hemoculturas em pacientes transplantados, mas é que sempre vale a pena, porque, eventualmente, um agente, uma infecção fúngica pode ser diagnosticada a partir de hemoculturas, ou mesmo pneumococo, a partir da hemocultura. Avaliação do escarro ou da secreção traqueal, isso que é importante, então, não invasivo, a gente pode fazer cultura para bactérias aeróbias, no escarro, especialmente no laboratório, onde é avaliado a qualidade desse escarro, isso pode ser bastante útil, a pesquisa direta em cultura para fungos, baciloscopia e teste para micobacterium tuberculose a depender do aspecto radiológico, do tempo de evolução dos sintomas, pesquisa de estrongiloides, pesquisa de pneumocístico, ou para o PCR, ou a pesquisa direta, a pesquisa, o antígeno urinário, ou PCR para legionela, que o antígeno urinário, como eu disse para vocês, é um exame de baixo custo, PCR para vírus respiratórios, principalmente nos quadros de insuficiência respiratória. Então, um arsenal de diagnóstico que nós podemos lançar a mão, que é um arsenal muito pouco invasivo. Sorologias,
a partir de hipóteses, né? Então, ou exposições, sorologias ou pesquisa de antígeno para micoses endêmicas, então, paracoco, histoplasma, látex para cripto, biomarcadores para infecções fúngicas, PCR para CMV, especialmente nos quadros de infecção pulmonar com insuficiência respiratória. Se a imagem radiológica, claro, também vai nos ajudar se nessas etapas eu não conseguir o agente etiológico considerar um procedimento invasivo, e a tomografia vai nos ajudar a pensar qual é a melhor abordagem, broncoscopia, biópsia guiada ou biópsia a céu aberto. Então, acho que só reforçando para vocês vários exames que nós podemos lançar a mão para avaliar esse paciente com quadro pulmonar, especialmente na insuficiência respiratória, e são muito pouco invasivos. Então, acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Só